Olá, bom dia. Estamos começando mais uma edição do nosso Band Entrevista. No programa de hoje, eu vou conversar com o psicólogo Cláudio Henrique. Vamos falar de uma nova modalidade no mercado de cuidadores de pessoas. Eu falo do Hug Care. É a pauta do programa de hoje que está no ar. De volta com o nosso Band Entrevista, eu já recebo aqui o psicólogo Cláudio Henrique Viana. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Band Entrevista. Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui para dar as informações, né, para o teu público. Eu falei de uma novidade. Hoje a gente vê muito em alta a profissão de cuidadores de pessoas, na verdade, cuidadores de idosos, que é o que a gente vê mais. E aí chega você e me traz o Hug Care com uma nova modalidade de cuidadores de pessoas. Exatamente. Primeiro eu quero que você me explique o que é o Hug Care. Pois é, abraço com carinho, né? A partir disso a gente tem um conceito diferenciado. A Hug Care vem aqui para o mercado em Natal para se lançar, talvez aí de forma inovadora, né? Quando a gente fala abraçar com carinho, a gente está falando em abraçar de forma integral a pessoa. Né? Como você disse, né? Não só os idosos, mas também os adultos que precisarem da nossa assistência. Basicamente, o que a gente vai trazer é um olhar para o psicológico, né? O psicológico e o físico também. Coisa que não tem aqui. Eu não vi, a gente fez uma pesquisa muito bacana com nossos concorrentes, com as franchises, né? E vi que havia aí uma lacuna, que é cuidar da pessoa sob o ponto de vista psicológico e físico. Como é que funciona isso na prática? Pois é, a saúde mental, ela, de uma certa forma, né, hoje a gente fala nas doenças psicossomáticas, por exemplo, né? Então, grande parte das doenças físicas decorrem de questões psicológicas. Então, na hora que um cuidador, ou um técnico de enfermagem, ou um enfermeiro, ele está cuidando da pessoa, esse olhar precisa ser integral, né? A partir dessa questão também que perpassa pelas questões psicológicas, como eu tenho dito aqui, repetido várias vezes. Então, a gente tem aí uma supervisão de um psicólogo, né, um psicólogo especialista em saúde mental, onde ele vai trazer para esse futuro paciente esse olhar mais aprofundado. E o que é interessante, dentro da proposta do cuidar, né, do cuidar físico. Então, são duas coisas que eu acho que uma completa a outra. E essa união do cuidar associado aí com esse olhar psicológico faz com que também você descubra de repente algum tipo de doença que aquele cuidador ali visualize junto com o psicólogo do paciente. Eu exemplifico, por exemplo, uma depressão de repente, sim. Ou um problema mais sério psicológico? Claro, né? Quando eu tenho um especialista que faz essa anamnese, né? Que é justamente essa escuta especializada, ele pode sim detectar um Alzheimer, por exemplo, ou algum tipo de demência. Mas interessante dizer é que o que mais a gente vê é a questão do cuidado, vamos dizer assim, da falta de cuidado das famílias. Muitas vezes aquele idoso ou a pessoa adulta se sente abandonado, por exemplo, né? Que decorrem muitas questões também, como você disse muito bem, de depressão, de tristeza profunda. Então, esse olhar amplo, esse olhar na saúde mental e física é a proposta principal dessa nossa empresa, né? Agora, atrelada a isso, a gente tem uma missão também, que é cuidar das pessoas que também necessitam de cuidados, que não têm recursos. É uma empresa que não só visa a questão dos planos, né? Que a gente tem vários planos aí, mas também o cuidado para as pessoas que não têm recursos. Levar, por exemplo, a um Juvina Barreto da vida, né, aos institutos que tratam de pessoas idosas, carinho, escuta. E hoje em dia, esses assistidos por esses institutos, como o Juvino Barreto, que você falou, lá da vovozinha, que claro, faz um trabalho maravilhoso, são pessoas que realmente estão ali abandonadas, às vezes, pela família, não têm um cuidado, os parentes largam simplesmente ali e não dão essa afetividade que às vezes é tão necessária. Exato, né? E aí a gente vem aí com a proposta também de acolher, de ouvir. No caso dos nossos clientes, também dá esse feedback para a família, né? Trazer a família para um olhar mais próximo àquela pessoa, né? Que muitas vezes a gente, até pelo dia a dia de trabalho, né? A gente vai se distanciando e vai deixando ali, né? Diz assim, às vezes sem perceber, né? Às vezes o familiar ele faz isso, ele se distancia ou ele esquece um pouco, ou deixa ele mais ali numa rotina ou numa falta de rotina,
até mesmo por não, displicência mesmo. E aí o profissional chamando a atenção traz isso de volta. É verdade. É trabalhar a responsabilidade afetiva, né? Então, assim, com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente convive. E aí ela vem, a Raquel, vem trazendo a proposta de abraço, de carinho, para que essa família possa enxergar o seu idoso ou até mesmo o seu adulto, né, que esteja necessitando de cuidados, de uma forma mais ampla, de uma forma mais afetiva, né, e trazendo a responsabilidade afetiva, como eu disse há pouco, né, que é cuidar das pessoas com empatia, com compaixão, né, com a responsabilidade que todos nós merecemos. Cláudio, você me falou que fez uma pesquisa e não encontrou nada semelhante aqui. Como é que surgiu a ideia de fazer isso? Pois conversando com minha sócia, né, Cassandra Cavalcante, a gente estava pensando em trazer algo que realmente fizesse diferença nesse ramo de saúde mental. Mas aí Cassandra disse assim, por que a gente não vai trazer para o natalense alguma coisa do tipo saúde mental e saúde física? Né? Porque, como disse no início, né, uma leva para a outra. Né? Hoje, a quantidade de doenças psicossomáticas são grandes. A tristeza profunda, a depressão nos leva aí a desenvolver hipertensão e outras doenças, né, do trato físico, gastrites, etc. Então eu disse, seria bom, né, então a gente aliar as duas coisas. Então vamos sentar aqui, vamos estudar, vamos ver o que tem no mercado, vamos estudar as franquias a nível nacional e vamos trazer um diferencial, né, que é justamente a união das duas coisas. Então eu tenho hoje psicólogos que vão trabalhar comigo, né? Além, eu também vou fazer parte dessa equipe como psicólogo, né? Eu sou especialista em saúde mental. Nós temos também a preparação desses enfermeiros, técnicos de enfermagem ou cuidadores, perpassando por esse conteúdo da saúde mental, porque quem vem trabalhar com a gente faz um curso específico para isso, né? Para que tenha um olhar não só no físico, mas também na saúde mental. Temos a supervisão, né, de psicólogos e enfermeiros ou enfermeiras também com esse olhar. Então, é integrar, né, todos os que colaboram conosco e entregar a esse nosso cliente, a população natalense, essa nova forma de lidar com o ser humano. Ô, Cláudio, quando você me mostra esse pool de profissionais que vai estar ali à disposição desse paciente, o telespectador pode olhar e dizer assim, nossa, mas é um serviço que deve ser muito caro, que deve onerar muito para eu trazer aqui, por exemplo, para cuidar da minha mãe. Pois é, mas não é. Na verdade, nós fizemos uma pesquisa, né, um projeto de viabilidade econômica e chegamos à conclusão que essa questão que você está me colocando é muito importante para a missão da empresa. Não adianta eu entregar para a sociedade um produto de alta qualidade e um custo que é inacessível, né, para a maioria das pessoas. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos aí uma pesquisa de mercado e trouxemos um valor que fica na média, digamos, entre o que a empresa que oferece os mesmos serviços de forma mais barata, digamos assim, e aqui também traz esse mesmo serviço de forma mais cara, mais onerosa. Então, nós estamos numa média. Deixa eu te dar um exemplo aqui, né? Quando a gente chama alguém para cuidar da nossa casa, né, uma diarista, então, em média, você paga aí 120, 130 reais. Para ela passar ali 4 horas, né, lavar a sua casa, organizar a sua casa. Se você me chamar hoje, por exemplo, né, alguém para cuidar, né, do seu pai, da sua mãe, enfim, de um idoso, você vai pagar por 6 horas 180 reais. Né, mas com olhar especializado e com todas essas vantagens, né, porque quando a gente é contratado por alguém, mesmo que seja para passar 6 horas, eu levo para essa pessoa uma anamnese, eu levo também esse olhar psicológico. Eu consigo fazer planos de mais dias? Claro, é possível fazer isso? Nós temos de 6, de 12, de 24, de 1 mês, de 2 meses, 3 meses. É claro que na medida que você vai contratando, esse valor vai ficando maior. Mas o interessante da nossa empresa é que cada caso a gente tem que tentar adequar às necessidades, né, dos nossos clientes e, claro, dentro de um certo limite. Né? Nós temos aí uns valores básicos que tem no nosso site, mas é possível sim negociar. É possível a gente sentar e dizer, olha, eu preciso disso, 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 então vamos adequar à sua necessidade. Você me trouxe casos, por exemplo, que podem ser detectados pelo psicólogo como Alzheimer, que hoje está cada vez mais comum
E casos como esse requer do profissional uma técnica maior, um Sim. cuidado maior. Claro. Há também essa observação por parte da empresa de vocês em cada caso específico daquele paciente que vai ser cuidado? Exatamente. Então, a gente tem esse cuidado de fazer essa triagem. Então, de acordo com cada caso, de acordo com as comorbidades específicas daquele caso, a gente vai direcionar o profissional especializado, né? Porque hoje você tem profissionais especializados, né, para vários tipos de problemas psicológicos ou físicos mesmo, né? Então, nós temos esse cuidado de fazer essa triagem, fazer esse levantamento, por isso que eu falei da anamnese, né? E detectar a necessidade. E, mais ainda, a devolutiva para a família, né? Assim, temos relatórios diários de como nós estamos tratando, né, o prontuário desse nosso cliente, a evolução desse nosso cliente e com a família junto, né? Então, assim, muitas vezes, como eu falei no início, é uma questão de a gente trazer a família também para participar desse projeto. Não é só cuidar, né? Nós temos que ter todo o envolvimento, toda uma conexão de pessoas que queiram estar ali, da família, lógico, ou não, às vezes, né, algumas pessoas amigas, né, que querem participar desse projeto de cuidar. Você falou de idosos, adultos. Hoje também a gente vê o índice de crianças que precisam de cuidadores. Por exemplo, quem tem a TEA, que é o transtorno do espectro autistas, enfim, que precisa desse acompanhamento. A empresa também atua nesse segmento? Nós não trabalhamos com adolescentes ou crianças, né? O nosso foco é adulto mesmo, a partir de 18 anos de idade. Claro que a gente entende essa necessidade, mas no momento a gente quer focar mais, até pelos estudos que nós fizemos, na fase adulta e na melhor fase, né? Nessa terceira idade. Que é a que mais precisa. Que é a que mais precisa, sobretudo na pandemia, né? Nós temos serviços, por exemplo, hoje nós sabemos que se tiver alguém da família que tem que ficar no hospital, enfim, por alguma enfermidade, algum problema, o acompanhante também tem que se internar. Ele não pode sair, né? Por quê? Por conta da pandemia. Então, na hora que você tem que ter alguém da família para ficar lá no hospital, né, com essa pessoa, então, muitas vezes, a família não tem como fazer isso. Pandemia que trouxe muitos surtos psicológicos. E, né? com certeza, né, os consultórios dos psicólogos lotados. Tem também a situação vamos dizer assim, de isolamento. Na família, não, principalmente com idosos, né? A gente não pode ir lá, então eu gostaria que vocês fossem. Por quê? Porque a gente vai parametrado, né? A gente tem todo um regramento que a Covid exige, né? Nem pede, exige que a gente tenha com nossos colaboradores. Então, eles vão lá de forma parametrada, né? De forma adequada, e muitas vezes a gente vai ter que fazer um programa, exigir desses nossos colaboradores as vacinas, etc., né? Como tem que ser de todo mundo. E os testes também. Vai lidar com idosos, então tá o teste em dia. Claro, o principal agora eu preciso desse serviço, deixa aí as tuas redes sociais, o contato, para quem precisa poder aí contactar e tirar mais dúvidas com a HerCare. Olha, eu vou deixar o meu celular, né, que na verdade assim a gente está disponibilizando para os nossos clientes. Então vocês podem entrar em contato comigo no 99104-2999, que a partir disso eu posso direcionar para o nosso site, para o nosso Instagram, né, e para a nossa administradora, que é a Cassandra, né, que faz toda essa parte administrativa. Ela que organiza tudo e assim a gente deve muito a ela. Claro, queria agradecer muito a sua participação nesse serviço inovador que a gente recebe aqui. A oportunidade da sua simpatia e de todo o seu público. Muito obrigado. Gratidão. Até a próxima. O nosso Banda Entrevista vai ficando por aqui. A gente volta na nossa próxima edição, sempre de segunda a sexta-feira, às 7h15 da manhã. Se você perdeu esta ou outra edição do nosso programa, ela está à sua disposição no nosso canal da Band e no YouTube. Segue, compartilha, ativa o sininho, a gente se encontra lá no virtual. Vocês ficam agora com Herbert de Souza. Bora RN com vocês.